As pessoas acham que o que elas querem é o que elas gostam. Nem chega aos 30 anos, você fala, não é, meu caro, o que você quer é outra coisa. Isso é só o que você gosta. Você gosta de viajar, você gosta de música, você gosta de passear, você adora a Austrália, isso tudo é o que você gosta, não tem que ver com o que você quer. Professor, primeiro, obrigado pelo convite. Muito se fala sobre a crise dos 30. Eu não sei se essa crise ela realmente existe ou se é apenas um nome que está na boca das pessoas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa angústia que as pessoas vivem, que quando se aproximam a essa idade de fazer 30 anos, essa questão de sair da adolescência para a fase adulta, como que você vê essa questão? Bom, antes de tudo, essa crise ela está marcada nos 30 em função do nosso estilo de vida e desta geração, né? Acho que o sentido da crise dos 30 para gerações anteriores era um pouco diferente, né? Talvez um marco literário para isso é a figura da senhora balzaquiana, né? Que entre 30 indo para 40 começa a meditar sobre as escolhas que lhe parecem então definitivas para a sua vida, né? Entendi. Então isso é um problema da contemporaneidade? É um problema moderno. Né? É um problema que se acentua e se torna mais nítido com a invenção da adolescência para os românticos alemães no final do século XVIII, início do século XIX, e que se acentua ainda mais com a maio de 68 e uma certa ascensão da adolescência como a forma de vida mais assim, intensa que a gente pode sonhar para nós, né? Então, dito isso, acho que a crise dos 30 hoje ela tem um perfil um pouco diferente, né? Porque você diz assim, é a passagem para a vida adulta, isso há 30 anos, a passagem da vida adulta é quando você terminava a faculdade, no máximo, né? Ou seja, com 23 anos, 25 anos, as pessoas tinham que ter uma posição de emprego, tinham que ter uma posição de família. Claro que você podia adiar isso, mas a expectativa social é que com 30 anos você já é mais que um adulto. Entendi. Né? Tem uma questão então, cultural também. Tem uma questão cultural que foi o quê? Distendendo a adolescência e aumentando o tempo de estudo e fazendo com que a ideia de que eu estou de fato como um adulto se associe muito com uma decisão de carreira e uma decisão de família, em parte ocasionada do lado das mulheres, pela entrada de um certo limite biológico para o nascimento de filhos. Sim. Né? E, assim, o que angustia essa pessoa que está se aproximando dos 30 é a possibilidade, é o medo de não conseguir ser o adulto que planejou, o adulto que esperam que ele seja. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem vários elementos aí em jogo. Um elemento forte é que nós estamos falando da primeira geração de nativos digitais, né? De subjetividades que foram, vamos dizer assim, formadas numa certa experiência de tempo, numa certa experiência de história e num certo modelo de transmissão cultural, né? Em que a gente tem um corte abrupto, porque essa geração, ela, vamos dizer assim, tem aptidões e habilidades que, do ponto de vista tecnológico, superem muito as gerações anteriores. Então, logo, foram formados, particularmente no Brasil, com uma promessa de realização profissional, vamos dizer assim, precoce, muito grande. Sim. Né? Os pais têm culpa nesse processo? Os pais, um pouco de responsabilidade, na medida que foi uma geração que cresceu com um forte impulso para a autonomia, né? Então cresça, faça as coisas por si,
geração maker, vocês são capazes, né? E com altas doses de expectativas, né? Então é uma geração que teve menos atrito com a geração anterior, né? Então os pais participaram mais, você tem mais amor na criação. Passou menos dificuldades, né, no ponto de vista menos financeiro, assim, eu digo. Eventualmente, se você considera o processo, vamos dizer assim, de ascensão social que o Brasil viveu aí nos últimos 15, 20 anos, né, em que você tem grande mobilidade social, e depois uma retração. Né? Então, é uma geração que está chegando num momento profundamente deceptivo em relação ao que a gente achava que ia acontecer. Né? Há 10 anos, a expectativa é que o Brasil seria a quinta economia do mundo. Há 5 anos, a gente achava que o pré-sal ia oferecer trabalho, empregos para todo mundo de uma forma farta. Não foi isso que aconteceu. Você não altera rotas de idealização e planos de conjecturas desejantes num espaço tão curto. Então, o que você tem é individualização do fracasso. Se você não conseguiu, o outro conseguiu. Alguém está conseguindo. Entendi. Então, a maneira como a comparação, que sempre existiu, ela é feita, também é nova. Porque você vê o seu amigo dizendo, eu ganhei meu primeiro milhão com 20 anos. E acentuado com as redes sociais agora, né? Essa coisa da comparação. Com as redes sociais, que tornam isso mais, vamos dizer assim, transparente, mas é um efeito de uma espécie de narcisismo, né? Que modula nossos sonhos, que modula nossas gramáticas de reconhecimento. Esses cases de sucesso, então, eles têm a ver com essa crise. O cara tem a ver com essas, sim, cases de muito sucesso, de sucesso exorbitante. O cara, vamos falar, o Neymar, por exemplo, um jovem já milionário, não sei o que lá. Exatamente, ou cantores, pessoas que conseguem muito dinheiro e muita realização muito cedo. Né? Uma coisa é que isso exista, isso sempre existiu. Outra é que isso se torne um modelo social. Entendi. Ou seja, a regra, a norma, aquela pessoa que faz simplesmente o que é esperado dela, ela vai obter isso aí. Isso é falso. Isso está produzindo uma geração de pessoas incapazes de lidar com carreiras de longo prazo, sacrifícios continuados. Mais do que com a frustração, porque gerações anteriores também foram expostas a essa narrativa você precisa se esforçar mais, a hora que casa passa. Isso é uma narrativa mais ou menos constante. O que não é constante é assim a ideia de desmerecer as vidas médias, né? As vidas que são a regra, né? Em que então você entra num trabalho e ganha R$2.000 por 3 anos, até que você consegue uma promoção, e daí você vai para R$5.000, e isso é uma coisa assim super legal, porque você está fazendo o percurso que é o percurso esperado para o nosso espaço-tempo. Sim. Não, isso é vivido como fracasso. Ah, entendi. Isso é vivido como eu não sou excepcional, eu não estou acima completamente dos outros e da média. Sim. Isso cria, vamos dizer assim, um excesso de depressividade, um excesso de narcisismos afetados, um excesso de suscetibilidade, de subjetividades ofendidas pelo destino, ofendidas pelo outro, ofendidas pelos seus chefes, e que está fazendo muito mal para quem hoje tem 30 anos, está vivendo essa crise, vamos dizer assim, oprimido por ideais de ajustamento e de adequação que também não eram tão intensos. Isso é espantoso. Quando a gente pega a curva, né, desde os anos 60, as gerações mais jovens, elas se caracterizam por forte apelo à liberdade, contestação e crítica. Hoje isso se inverteu. A crítica e a contestação parece ter se tornado uma coisa assim para a geração que tem 40, 50 anos, e o desejo de ajustamento e normalização, ele se tornou muito intenso para essa geração. Isso torna, então, por um terceiro motivo, a crise dos 30 mais difícil. Sim, aquela coisa de não saber compreender o tempo, né? O tempo que leva para se construir uma carreira. O tempo que leva para se construir algo, né? É aquela coisa do imediatismo mesmo ou não? Um pouco do imediatismo, porque vem com a ideia de aceleração dos processos. Sim. Né? Mas o que é difícil para quem hoje está vivendo
esse drama dos 30, e eu estou dizendo assim, ele se caracteriza por tomadas de decisão. Entendi. São tomadas de decisão que são sentidas como coercitivas. Né? Você pode, não precisa escolher, mas o seu colega que está escolhendo, você percebe, ele está na sua frente. Porque ele está fazendo uma quantidade maior de escolhas convergentes, né? Que é uma coisa difícil para uma geração que cresce com a ideia de que a gente pode se reinventar a qualquer momento. A gente pode começar de novo a qualquer momento. São muitas vidas dentro de uma só. É verdade, são muitas, mas não são indefinidas. Então, quando você chega em 30, você já fez uma ou duas, e você percebe que você terá 3 ou 4 e não 10. Isso é extremamente angustiante. Hoje há muitas literaturas com título, as literaturas mais de autoajuda, com títulos assim, Seja Quem Você É, foda-se o outro, foda-se o mundo. Isso. Você acha que há essa crise entre saber quem eu sou e ser aquilo que eu esperava ser ou aquilo que os outros esperavam de mim? Então, essa crise é moderna. Né? Essa crise é moderna. Entre o que se esperava de mim e o que eu sou. Agora, você tem algo característico desse momento, que é a ideia de que, no fundo, eu sei o olhar que eu estou querendo, de quem eu estou querendo. Sim. Isso é falso. Né? Quer dizer, isso é imaginário. Então a pessoa ela cresce numa bolha ali com 100, 200 pessoas, e isso aumenta a diversidade no início, mas depois de um tempo a pessoa começa a acreditar que aquilo é o mundo. O mundo é bem maior do que os 100, 200 pessoas que são a sua turma, que são os caras que vestem como você, que vão às suas festas, e no momento que você descobre isso, 30 anos, pode ser tarde demais. Entendi, um conflito com a realidade do ideal. O tamanho da realidade. O tamanho da realidade. E como harmonizar tudo isso, professor? Como, de repente, a pessoa pode passar por essa fase de transição de uma maneira um pouco mais saudável? Pensando nesse perfil mais ou menos conjectural, né? A gente tem, assim, um excesso de moralismo, tá? Um excesso de empuxo à adequação, né? Que torna as pessoas... vamos dizer assim, praticantes de um discurso extremamente assim, autoliberal e etc., e a prática não é essa. Né? A prática é a pessoa desmonta diante de uma crítica. Ela desmonta diante de um comentário do seu chefe que diz, olha, você não é tão bom quanto esse outro, só vai passar um e vai passar ele. A pessoa não aguenta esta situação. Isso é meio endêmico e estrutural. Né? Então precisa se planejar subjetivamente para um outro nível de decepção, precisaria reduzir um pouco sua convicção sobre o mundo, né? Do que ele é feito, quem são esses outros, quais são assim as regras de operação do próprio desejo. Há uma espécie de super soberania do que se quer, quando na verdade o que se quer está muito confundido com o que se gosta. Né? Essa é uma complicação que a gente vê assim diária no consultório. As pessoas acham que o que elas querem é o que elas gostam. Nem chega aos 30 anos, você fala, não é, meu caro, o que você quer é outra coisa. Isso é só o que você gosta de viajar, você gosta de música, você gosta de passear, você adora a Austrália, isso tudo é o que você gosta, não tem que ver com o que você quer. O que você quer na vida é outra coisa. Só que, como você não cultiva isso depende de certas experiências de privação, de conflito, há uma espécie de desencaminhamento com relação ao tipo de implicação que a gente gostaria de ter com o desejo. Né? Então saber o que eu quero é mais difícil do que saber aquilo que eu gosto. Claro. É mais difícil, e a nossa cultura tem assim favorecido as pessoas se empenharem em descobrir, em particularizar o que gostam, né? Você tem gostos extremamente assim, complexos, negócio com comida francesa, com espuma, alguns riscos, e vegetariana. Putz, você adora isso, que bacana que você sabe tudo isso sobre você. E quanto ao que você quer? Sim. Quem é que você quer levar no seu restaurante francês? Não sei, aí vai complicar um pouco. Né? E aquela coisa de trabalhar com o que gosta... por exemplo, outro mito que está destruindo essa geração. Sim. Né?
Trabalhar com o que gosta virou uma coisa assim, como a gente trabalha muito, virou a ideia de que você então vai ter e tem que ter um prazer constante no trabalho. Você tem que acordar todo dia assim, sorrindo para aquele seu trabalho que será profundamente original, extremamente assim, criativo e etc. A maior parte dos trabalhos não são assim. Então a pessoa enfrenta uma situação adversa e ela diz assim, não, peraí, tem um problema na minha escolha. Não tem problema nenhum na sua escolha. Só que você idealizou o trabalho para ele te entregar uma coisa que ele não pode entregar. O trabalho não vai te dar isso, não vai te realizar pessoalmente, ele não vai ser a fonte de todos os prazeres, né? Claro que você tem uma ideologia dizendo que sim, e por isso você trabalha sábado, domingo e feriado. Sim. Mas não é assim, você está esgotado, você está sendo explorado, você está sendo mal pago. Esse é um drama para essa geração, né? Que faz coisas interessantes e extremamente mal pagos. Sim. Né? Professor, mal então, paga, então né? na perspectiva da psicanálise, aquela frase que se repete muito por aí trabalhe com o que você gosta, que você não precisará trabalhar nenhum dia. Ela é falsa, essa ideia? Ela é aproximada, né? Porque aí nessa formulação, o que você está dizendo gosta, a palavra gosta, quer dizer ao mesmo tempo amor, desejo e gozo. Né? As três coisas juntas, misturadas. Então, nesse sentido, a frase é correta. Né? O que eu estou dizendo é que ela é interpretada sem que a gente consiga assim perceber que a gramática da satisfação é uma, importante desenvolvê-la, e a gramática do desejo é outra. E ela tem um outro tipo de desenvolvimento, ela depende de outras variáveis que a gente não está dando tanta atenção assim. Por exemplo, né, a gramática do desejo tem que ver com permanecer no impasse porque ele pode ser produtivo. Né? A nossa atitude tá complicado, muda. Tá dando resistência, sai fora. Não tá funcionando, começa de novo. Isto pode ser que te ajude com o gozo, com a satisfação, mas isso pode gerar solavancos assim imprevisíveis no seu desejo. Entendi. Na vida a gente vai precisar fazer muita coisa que a gente não gosta, né? Olha aí, não gosta. Não gosta pode ser sinônimo de quer. Entendi. Coisas que eu não gosto. Eu não gosto. Levantar cedo é chato. Mas eu quero. Percebe que para você realmente subjetivar isso não ser uma frase vazia, não ser uma moral, você precisa praticar, se empenhar, ter assim uma extensão simbólica para sustentar essa escolha realmente desejante. E é interessante que parece uma coisa simples, mas é algo completamente complexo, né? Sim. E que coloca pessoas em crise e em depressão por causa disso, né? Frequentemente crises e turbulências da 30 anos, elas são, vamos dizer assim, o efeito de um caminho de fechamento, né, que a pessoa vai tomando, de excessiva veemência, de excesso de adesão moral, de assim produto, né, de uma educação que te ensina que você está sozinho no mundo. Então não faz laços, de fato, né, só faz alianças instrumentais, né, não cria experiências de comum, não produz vinculação com o percurso da verdade de uma experiência. Isso tudo vai destreinando a pessoa. E ela vai fechando num horizonte em que tudo vai dar certo. Por quê? Porque tudo está de acordo com o que eu pensei. Isso é a recusa do inconsciente, meu caro. Seu ego, seu eu, é importante, mas o sujeito é outra coisa. Entendi. O sujeito você falou, a ampliação do teu campo de experiência para além do seu domínio narcísico. É tipo assim, o mundo é muito maior do que você, né? E você é muito maior que você. Você é muito maior do que você acha de você. Isso é muito difícil para uma geração que cresceu com coisas como controle de ambiente, né? Isso vem muito com a internet, controla o ambiente é muito importante, e controle de paisagem mental.
Né? Tá? Então não está dando certo, toma uma pinga, fuma, cheira, dá um relax e pronto. Então, paisagem mental, conforto ambiental. Tranquilo, esse é o modelo de felicidade que vai dar no Titanic. Pode escrever. Vai dar errado. Vai dar errado, vai dar errado. É meio óbvio, né? Interessante. Professor, obrigado pela conversa, viu? Foi muito esclarecedor. Obrigado a você, obrigado. cara. Espero que você atravesse bem a sua crise dos 30. Na verdade, segura no leite. Na verdade, eu vim aqui só para fazer a análise mesmo. Tá bom. Então está feita.